Ji-han se via mergulhado em uma realidade peculiar. Ele se perguntava o quão incrível seria se a vida fosse como um jogo, onde a força de alguém era determinada por um nível flutuante acima de suas cabeças, e aprimorar habilidades era tão simples quanto distribuir pontos. Porém, seu devaneio foi interrompido por seu amigo de infância, Shin Sun-il. Shin era praticante de artes marciais coreanas e até recebeu algumas medalhas de ouro nos torneios do ensino médio. Assim, ele ganhou uma bolsa para a universidade, como admissão especial para estudantes talentosos. Shin também ostentava o título herdeiro de Chunbum-mon, acima de sua cabeça, indicando seu nível e nome. Ji-han se questionava quando sua vida havia se transformado em um jogo. Seu reflexo no espelho também refletia seu nome e nível, que eram The Gamer ou O Jogador. Enquanto estava em casa, sua mãe o chamou para comprar tofu, desencadeando uma estranha janela de diálogo que parecia uma missão. Ele já estava acostumado a receber essas notificações desde que ganhou essa habilidade peculiar. Com a missão comprar tofu em mente, Ji-han partiu para a loja. No caminho, ele se questionava como havia chegado a esse ponto. Lembrava-se de ter subido de nível recentemente por completar uma missão e de como havia distribuído os pontos ganhos em força, o que realmente o tornou mais forte. Enquanto caminhava de volta para casa com o tofu em mãos, Ji-han se perguntava se estava vivendo no mundo real ou em algum jogo surreal. No entanto, ele se sentia confortável e satisfeito com essa habilidade. Ele considerava que a forma mais tradicional de ganhar experiência em jogos era derrotar monstros. Mas ele ganhava experiência com ações cotidianas, como estudar e se exercitar. No fundo, ele se questionava se teria feito a escolha certa ao investir todos os seus pontos em força, e se talvez devesse ter escolhido a inteligência para se tornar mais astuto na sociedade moderna, onde a inteligência muitas vezes superava a força física. De volta em casa, Ji-han entregou o tofu à sua mãe. Havia algo peculiar em relação a ela. Por algum motivo desconhecido, ela era a única pessoa até então que ele era incapaz de ver o nível ou o título acima de sua cabeça. Era um mistério que o intrigava. Após a entrega do tofu, mãe e filho sentaram-se para jantar, enquanto saboreavam a refeição. Depois da refeição, quando Ji-han estava prestes a se retirar para seu quarto, sua mãe o chamou pedindo para ele lavar a louça. Mais uma vez, uma janela de diálogo apareceu diante dele, transformando a tarefa em uma missão. Após finalizar a missão de lavar a louça, Ji-han se dirigiu ao seu quarto, pronto para se dedicar aos estudos. Não era que ele fosse um aluno excepcional, ou que suas notas fossem particularmente altas. O que o motivava agora era a recompensa em forma de experiência, que ele recebia ao concluir suas lições, visando subir de nível. Após terminar a lição, Ji-han decidiu dar uma pausa e relaxar jogando um pouco. Era irônico como sua própria vida já não fosse um jogo. Antes que pudesse começar a jogar, foi surpreendido com uma caixa de diálogo, informando que sua inteligência havia aumentado em um ponto devido à aplicação nos estudos. O dia amanheceu como de costume, e Ji-han seguia para uma escola, mas algo estava definitivamente fora do lugar. No horizonte, ele avistou duas figuras no topo das casas, encarando-se de maneira intensa, junto a um fucking cão de 3 cabeças que rugia, lançando chamas de sua boca. A fúria do cão foi imediatamente acalmada pelo homem de terno e óculos escuros que o acompanhava. Do outro lado, uma garota de cabelos vermelhos, aparentemente uma estudante. Confuso e assustado, Ji-han não conseguia entender o que estava acontecendo. Aquilo parecia completamente fora da realidade que ele conhecia. Recorrendo às habilidades que adquiriu como o jogador, ele decidiu verificar os níveis das estranhas figuras. A garota de cabelos vermelhos se revelou ser nível 32, e seu nome era Kwon Shi-yun, com o título de Manipuladora do Punho da Alma Flamejante. O homem de terno e óculos escuros, por sua vez, era nível 46, e tinha o título de Invocador Sombrio. Seu nome era Hwang Sung-gon. Ambos possuíam níveis de poder significativamente mais elevados do que Ji-han, e isso o deixou extremamente preocupado. Ele tentou pensar em uma maneira de escapar da situação, mas estava claro que os dois eram extremamente fortes. O homem de óculos escuros parecia astuto e estava ciente das habilidades da garota,
A habilidade do punho da alma flamejante era particularmente perigosa, pois tinha o poder de queimar a alma do adversário, tornando-a uma ameaça. O óculos escuro ficou surpreso ao perceber que a garota tinha conseguido lidar com o seu cão de 3 cabeças, revelando ser uma besta invocada. Alguém com habilidades tão excepcionais valeria uma recompensa considerável. A garota de cabelos vermelhos, com uma expressão séria, questionou o motivo do ataque. O homem de óculos escuros, calmo e frio, respondeu que queria testar suas habilidades, se preparando para algo que estava prestes a acontecer. Ele não quis prolongar o diálogo e declarou que, a partir daquele momento, eles se comunicariam não por palavras, mas por ações. A tensão no ar era palpável, e Ji-han se encontrava no centro de uma situação que estava rapidamente saindo de controle. A batalha se desenrolava perante os olhos de Ji-han. Parecia que a luta era entre a besta invocada, o cão de 3 cabeças, e a garota de cabelos vermelhos, Kwon Shi-yun. Ji-han pensou que aquele era o momento perfeito para tentar fugir daquele pesadelo. Mas, ao dar um passo em direção à fuga, pisou em uma gosma pegajosa que se prendeu ao seu pé e rapidamente o envolveu completamente, suspensando-o no ar de cabeça para baixo. Hwan Sung-gon ameaçou a garota de cabelos vermelhos, dizendo que, se ela tentasse fugir, faria pedaços do humano capturado. Ji-han, em meio à sua aflição, viu uma janela de diálogo surgir, informando que ele havia adquirido uma nova habilidade de observação. Embora naquela situação ele tivesse desejado uma habilidade mais útil, decidiu usá-la. Ele direcionou sua nova habilidade para a gosma que o mantinha prisioneiro e obteve informações detalhadas, como a quantidade de HP e MP da criatura, bem como uma descrição que a identificava como um slime negro. Hwan Sung-gon explicou que o slime negro tinha a capacidade de absorver poderes demoníacos e se fortalecer como aço, tornando-se uma ameaça real para Ji-han. A garota de cabelos vermelhos ficou furiosa, acusando Hwan Sung-gon de covardia por trazer um civil para a batalha. Hwan Sung-gon retrucou, afirmando que Ji-han chegou ali por conta própria e que ele não o trouxe. A garota de cabelos vermelhos ainda estava cética. Nesse momento é revelado que havia uma barreira de ilusão no local do conflito, e um civil normal não seria capaz de atravessá-la. Deixava claro que Ji-han não era mais um civil normal. Com Ji-han temporariamente de lado, Hwan Sung-gon insistiu para que a garota de cabelos vermelhos continuasse a lutar, afirmando que ela morreria se não atendesse às suas expectativas. A batalha recomeçou, com o cão de 3 cabeças enfrentando Kwon Shi-yun. A cabelos vermelhos demonstrou uma destreza impressionante ao enfrentar o ataque inicial do cão de 3 cabeças. Ela não teve dificuldades em deter as chamas que o cão lançava. Em um movimento ágil, correu em direção à besta, desferindo um golpe preciso em uma das cabeças, arremessando o cão ao ar. Com os pés firmemente plantados no chão, Kwon Shi-yun se preparou para um salto, acertando a barriga da besta com um poderoso shoryuken. O golpe poderoso fez com que o cão invocado desaparecesse em uma fumaça negra, indicando seu fim. No entanto, apesar de ter lidado com a besta invocada, ainda havia o slime negro a enfrentar, que deslizava em sua direção. Kwon Shi-yun tocou as palmas das mãos em um gesto que lembrava uma prece, preparando-se para usar sua habilidade. Primeiro movimento do punho da alma, incêndio de almas. No capítulo anterior, Kwon Shi-yun conjurou sua habilidade do punho da alma flamejante, e uma chama azul começou a se formar ao redor dela. O slime negro pulou em sua direção para atacar, fazendo Ji-han gritar para ter cuidado. O corpo do slime negro se expandiu e se fechou ao redor de Kwon Shi-yun, prendendo-a. No entanto, as chamas azuis que a rodeavam atuaram como uma proteção, fazendo com que o slime se dissolvesse em cinzas, liberando a garota. Hwan Sung-gon, o homem de óculos escuros, parecia tranquilo e elogiou Kwon Shi-yun por sua habilidade. Ele levantou a mão criando círculo mágico de luz, mostrando o porquê era chamado de Invocador Sombrio, invocando mais criaturas para o confronto. Ji-han, ainda preso pela gosma que o segurava de cabeça para baixo, tentava desesperadamente se soltar, mas seus esforços pareciam inúteis. No entanto, sua persistência finalmente valeu a pena quando uma caixa de diálogo apareceu na sua frente, informando que uma nova habilidade havia sido criada através de sua força. Essa habilidade foi chamada de Dilacerador. A habilidade Dilacerador provou ser a salvação de Ji-han naquela situação crítica. Agarrando a gosma que o prendia pelos pés,
Ele ativou a habilidade e conseguiu rasgar parte da slime, finalmente se soltando e caindo no chão. Ele se levantou rapidamente, com os olhos fixos na gosma que estava logo à sua frente, pensando em como iria prosseguir naquela batalha iminente. Observando o asfalto quebrado onde a slime havia atacado, ele tinha certeza de que ser pego pelo ataque da criatura significaria seu fim. Então ele precisava ter cuidado. Enquanto isso, Hwan Sung-gon continuava a invocar mais criaturas, aumentando a pressão sobre a garota de cabelos vermelhos, Kwon Shi-yun. Ji-han sabia que precisava se concentrar em sua própria luta. Ele correu e desviou dos ataques da gosma que o perseguia, notando padrões de movimento na slime. Parecia que a criatura sempre se movia da mesma maneira, o que fez com que sua habilidade observador evoluísse, subindo de nível. Aproveitando sua habilidade recém-evoluída, Ji-han usou-a para obter mais informações sobre a slime. Agora, ele sabia que o slime era muito mais lento do que os seres humanos, mas era extremamente rápido quando pulava em alguém próximo. Além disso, ele percebeu que o HP da criatura diminuíra em 100 devido ao ataque dilacerador que havia utilizado anteriormente. Ji-han calculou que precisava acertar mais 11 ataques para derrotar a slime. Ele se surpreendeu com sua própria serenidade e racionalidade diante da situação de vida ou morte que enfrentava. Lembrando das palavras de Hwan Sung-gon sobre a barreira ilusória, agora fazia sentido porque não havia ninguém além deles no local. Ji-han percebeu que não seria capaz de sair da barreira de forma convencional. Então concentrou toda a sua atenção em derrotar a slime, enquanto Kwon Shi-yun lutava contra as invocações de Hwan Sung-gon. Embora a situação parecesse relativamente simples, Ji-han estava ciente de que um erro significaria sua morte iminente. Ele continuou observando os padrões de ataque da slime, notando que sempre que a criatura atacava e caía no chão, levava alguns segundos para se reconstituir antes de poder realizar um novo ataque. Esse era o momento que Ji-han precisava para agir. Era o momento de atacar. Ele se aproximou da slime, agarrou a gosma e ativou mais uma vez sua habilidade dilacerador. Desta vez, ele conseguiu acertar um ataque crítico, causando um dano considerável à criatura. Agora Ji-han estava muito mais confiante em sua capacidade de derrotar a slime. Após dominar os padrões de movimento do slime negro, Ji-han continuou a atacar implacavelmente até finalmente derrotar a criatura. A quantidade de experiência obtida foi tão significativa que ele subiu 2 níveis, alcançando o nível 6. Ji-han comemorou essa conquista, percebendo que não sabia que havia criaturas que ele pudesse enfrentar diretamente. Até aquele momento, ele havia se concentrado apenas em missões cotidianas que não rendiam muita experiência. A descoberta de que poderia enfrentar criaturas o deixou ansioso por mais desafios. Enquanto Ji-han estava ocupado com sua luta, nas costas dele, uma explosão de chamas azuis indicou que a batalha de Kwon Shi-yun havia terminado, com ela também derrotando a criatura invocada. Ji-han ficou impressionado com a força dela e começou a imaginar se ele também se tornaria tão poderoso quando alcançasse o nível 30. No entanto, sua contemplação foi interrompida quando percebeu que Hwan Sung-gon simplesmente havia desaparecido. Ele se questionou se o homem havia fugido, mas isso não fazia sentido, já que Hwan Sung-gon tinha um nível superior. Kwon Shi-yun também desapareceu de sua vista, deixando Ji-han confuso e inquieto. Quando menos esperava, ela apareceu diante dele, fazendo-o recuar instintivamente, se perguntando o que ela queria. Kwon Shi-yun perguntou quem ele era. Ele não compreendeu a pergunta e ficou ainda mais confuso quando ela continuou, questionando como ele conseguiu derrotar o slime negro, já que acreditava que tal feito não era possível para uma pessoa comum. Ji-han não conseguiu encontrar uma maneira de explicar, pois como poderia dizer a verdade sobre como sua vida havia se transformado em um jogo? No entanto, enquanto pensava nisso, ele também percebeu que os poderes de Hwan Sung-gon e Kwon Shi-yun eram igualmente inacreditáveis para qualquer pessoa comum. Ji-han se recompôs, recuperando a calma, e afastou a pressão que Kwon Shi-yun exercia sobre ele com suas perguntas. Ele argumentou que não estava certo interrogar alguém que havia acabado de quase morrer e acrescentou que também tinha muitas perguntas que gostaria de fazer. Kwon Shi-yun concordou com a abordagem e perguntou então quem ele era. Ele respondeu que se chamava Ji-han, tinha 18 anos, e era um estudante do ensino médio com algum tipo de poder especial. A resposta dele não pareceu satisfazer realmente a Cabelos Vermelhos, que disse que ele parecia meio estúpido. Com essa observação, ela também disse que memorizou seu nome e rosto,
antes de se virar e desaparecer no ar diante dos olhos de Ji-han, como se fosse mágica, deixando-o sem respostas. Ji-han se perguntou como sairia daquela suposta barreira ilusória, mas quando olhou para o céu, viu uma rachadura se formando no ar. Logo, mais rachaduras apareceram, como se estivessem quebrando o vidro. O som de estalos ecoou, e rapidamente, aquela realidade começou a se desfazer diante de seus olhos. Era a barreira que estava se dissipando. Em questão de segundos, Ji-han estava de volta ao mundo real. Ji-han chegou à escola atrasado devido ao incidente anterior e explicou ao professor que tinha um bom motivo para o atraso. No entanto, o professor debochou dele, respondendo com um "corta essa", como se desculpas não fossem adiantar. Nesse momento, Ji-han já estava apoiado de 4 no chão, com o professor segurando um pedaço de pau nas mãos, que mais parecia um cabo de vassoura. O professor anunciou que só o castigaria com 5 golpes. O professor então bateu fortemente na bunda de Ji-han, e eu me pergunto, que porra de escola é essa? Que o professor simplesmente dá pauladas no aluno por se atrasar? Para piorar, o professor questionou por que Ji-han havia gritado após a batida, chamando-o de fracote, e continuou a repreendê-lo, perguntando por que ele nunca conseguia realizar as tarefas de forma adequada e sempre agia com estupidez. Surpreendentemente, Ji-han concordou com as palavras do professor, admitindo que era verdade que seu professor só se irritava quando os alunos não faziam as coisas corretamente. Enquanto apanhava, Ji-han pensou que seu professor era um homem justo. Ele continuou apanhando e refletindo que seu professor era apenas exigente e castigava os alunos quando faziam algo errado. Uma vez, alguns estudantes delinquentes o encurralaram, mas o professor também era bom de briga. Ele não só se defendeu, como também quebrou as fucking pernas e braços dos delinquentes. Para piorar, o professor ostentava o título de professor dedicado em meter a porrada. Além disso, o professor estava no nível 15, muito acima da média das pessoas comuns. Enquanto o professor continuava a disciplinar Ji-han com pauladas na bunda, uma janela de diálogo apareceu, informando a Ji-han que ele havia desbloqueado uma nova habilidade de resistência física. Surpreendentemente, sua maestria nessa habilidade aumentou à medida que ele continuava a apanhar. Finalmente, o professor terminou o castigo com os 5 golpes, e nesse momento é mostrado o nome do cabo de vassoura, que era a vara do amor. Ji-han retornou ao seu lugar enquanto o professor iniciava a aula, falando sobre as férias de verão que se aproximava e incentivando os alunos a estudarem muito e não ficarem vadiando por aí, como Ji-han. Enquanto refletia sobre o dia turbulento que teve, Shin se aproximou de Ji-han e perguntou se estava tudo bem. Ele também quis saber por que Ji-han estava atrasado. Ji-han explicou que não havia se atrasado por vontade própria. O evento de hoje fez Ji-han perceber que sua habilidade do jogador era mais real do que ele imaginava. Ele também começou a se questionar sobre a verdadeira natureza de seu amigo Shin, pois um nível 25 não era algo que um humano normal pudesse alcançar. Shin perguntou por que Ji-han o encarava tanto. Ele respondeu que não era nada. No entanto, em seus pensamentos, Ji-han estava realmente bolado, se perguntando por que Shin estava escondendo algo dele, considerando que, devido ao seu nível, ele também devia ter habilidades especiais. Quando o sinal tocou indicando o início da aula, Ji-han disse a Shin para ir para o seu lugar. No momento, ele não tinha motivação para estudar. Em vez disso, estava decidido a aprimorar suas habilidades para evitar ser pego de surpresa novamente dentro de uma barreira ilusória e descobrir o verdadeiro potencial de sua habilidade. Ji-han estava pensando em como abrir a janela de status de sua vida, já que todas as vezes que ela havia aparecido antes tinha sido de forma involuntária. Em um jogo de videogame, haveria ícones na tela para interagir, mas ele não via nenhum botão flutuando no ar. Ele se questionou se talvez pudesse ativá-la por voz e sussurrou janela de status. Surpreendentemente, uma janela se abriu diante de seus olhos. Empolgado com suas descobertas, ele se perguntou se também poderia abrir o inventário da mesma maneira. Mais uma vez, ele usou o comando de voz, e como esperado, a janela do inventário apareceu. Observando a caneta em sua mão, ele a levantou e a encostou na janela do inventário, fazendo com que a caneta fosse absorvida pela janela. Ji-han ficou maravilhado com a incrível capacidade de sua habilidade. No entanto, sua distração foi interrompida abruptamente, quando o professor o atingiu com uma régua na cabeça, questionando o que ele estava fazendo.
Parecia que todos os professores naquela escola eram um bando de psicopatas. O professor repreendeu Ji-han e o mandou estender as mãos para receber mais um golpe e dar-lhe outra reguada nas mãos para ficar ligeiro. Até mesmo sua habilidade de resistência física subiu de nível durante a punição. Mais tarde, quando Ji-han estava indo embora, ele pensou que não tinha estudado nada durante o dia, pois havia passado todo o tempo explorando suas habilidades. Ele fez algumas descobertas interessantes, como o fato de que, quando se livrou do slime e caiu no chão, sentiu um pouco de dor, mas não sofreu ferimentos graves. Ele concluiu que, assim como em um jogo, ficaria bem contanto que tivesse pontos de HP. Ele também havia abrido a janela de habilidades pela primeira vez, e ficou surpreso ao ver que havia 5 habilidades listadas, das quais apenas 3 haviam sido geradas por suas ações. As outras 2 eram habilidades passivas. A primeira habilidade, a mente de um jogador, permitia que o usuário pensasse com lógica e mantivesse a calma em situações diversas. Ji-han reconheceu imediatamente que essa habilidade era a razão pela qual ele havia permanecido tão calmo durante a batalha contra o slime e mesmo diante de situações absurdas. Era como se sua mente estivesse condicionada a encarar a vida como se fosse um jogo, o que o tornava imune ao medo e o ajudava a pensar logicamente em momentos de perigo. A segunda habilidade, o corpo de um jogador, era praticamente o que transformaria a vida dele em um jogo. Ela permitia que ele vivesse no mundo real como se estivesse em um jogo. No dia seguinte, que era um domingo, Ji-han decidiu explorar ainda mais suas habilidades recém-descobertas. Ele pegou um taco de beisebol de alumínio e o guardou em seu inventário. Também usou sua habilidade observar em alguns remédios que encontrou em casa e percebeu que alguns deles poderiam ser um pouco úteis e até curar um pouco de seus pontos de HP, embora a quantidade fosse pequena. Ele optou por guardá-los em seu inventário por enquanto, mas estava determinado a encontrar algo mais eficaz para recuperar sua saúde. Ji-han pensou que adquirir a habilidade de criar itens e poções mais fortes seria muito útil, semelhante ao sistema de crafting que ele conhecia de jogos de RPG. No entanto, ele decidiu deixar essa habilidade para o futuro e, por enquanto, se concentrou no que já tinha em mãos. Ele estava determinado a se tornar mais forte. Ele saiu para treinar em um lugar isolado, tirando seu taco de beisebol do inventário. Ele começou a bater em uma árvore, repetindo o movimento incessantemente. Pela repetição do golpe, ele adquiriu uma nova habilidade chamada Golpe Poderoso. Logo em seguida, outra notificação apareceu, informando que ele também havia obtido uma nova habilidade passiva, Maestria em Armas Brancas. Ji-han comemorou, sentindo que seu esforço estava valendo a pena. Ele estava ansioso para testar sua nova habilidade e começou a praticar o golpe poderoso. Rapidamente percebeu que, ao usá-lo, seu dano aumentava significativamente, tornando-o mais eficaz nos combates. Ele repetiu o golpe várias vezes para aumentar sua proficiência e subir de nível. No entanto, em certo momento, o golpe poderoso deixou de funcionar, e ele imediatamente percebeu a razão. Sua mana havia se esgotado. Ji-han analisou sua taxa de recuperação de mana e percebeu que ela era muito baixa, recuperando apenas 1 ponto a cada minuto. Ele sabia que precisava encontrar uma maneira de aumentar essa taxa para continuar usando suas habilidades sem interrupções. Determinado a melhorar suas habilidades e garantir sua sobrevivência, Ji-han estava disposto a fazer o que fosse necessário. Seu caminho para se tornar o jogador mais forte de todos estava apenas começando. À medida que o sol se punha no horizonte, Ji-han refletia sobre o treinamento intenso que havia realizado durante todo o dia. Ele havia se esforçado ao máximo, aproveitando sua capacidade de regeneração rápida para treinar incansavelmente. Seu trabalho árduo havia elevado o nível de sua habilidade Golpe Poderoso para o nível 3 e a habilidade passiva, Maestria em Armas Brancas, para o nível 5. À medida que ia embora, Ji-han se lembrava das melhorias que essas evoluções de habilidades haviam trazido. Agora, sua habilidade passiva em Armas Brancas acrescentava 30% a mais de dano aos seus ataques, e o Golpe Poderoso aumentava seu dano em 150%. No entanto, ele ainda tinha pontos de status para distribuir, já que havia subido de nível. No passado, ele estava determinado a alocar seus pontos de status em inteligência. Mas agora, considerando a limitação de sua quantidade atual de mana e taxa de regeneração, ele hesitava. Ele pensou em investir mais em força para fortalecer seu golpe poderoso.
mas também considerou a destreza, caso precisasse ser mais ágil em situações com múltiplos inimigos. Incerto sobre qual caminho seguir, Jae-han decidiu adiar a alocação de seus pontos de status e guardá-los por enquanto, mantendo suas opções em aberto. Jae-han estava caminhando pelas ruas silenciosas da noite, preocupado com o que diria a sua mãe após ter desaparecido o dia inteiro e retornado apenas à noite. No entanto, sua inquietação logo foi substituída por uma sensação de estranheza, pois a tranquilidade da noite estava fora do comum. Nenhum som, nenhuma luz acesa nas casas, apenas um silêncio sinistro. Logo, Jae-han começou a suspeitar que talvez tivesse entrado em outra barreira ilusória. Preocupado com a situação, ele rapidamente abriu seu inventário e retirou seu taco de beisebol, preparando-se para qualquer eventualidade. De repente, ele ouviu um barulho vindo de suas costas. Ao se virar, deparou-se com uma figura humana se aproximando lentamente. No entanto, à medida que a figura se aproximava, Jae-han percebeu que, na verdade, era um zumbi, como algo diretamente saído de uma cena de The Walking Dead. Embora a visão fosse assustadora, a habilidade passiva, a mente de um jogador de Jae-han, entrou em ação, mantendo-o calmo e racional. Ele não entrou em pânico e, em vez disso, usou sua habilidade observador para obter informações detalhadas sobre o zumbi. Percebeu que esses zumbis não eram particularmente fortes, o que o deixou mais confiante do que da última vez que acidentalmente entrou em uma barreira ilusória sem qualquer preparo. Agora ele tinha uma arma e havia treinando. Estava pronto para descer a porrada em zumbis mongoloides. Ele rapidamente traçou uma estratégia, decidindo correr em direção a uma área onde pudesse ficar com as costas protegidas. Enquanto corria, zumbis começaram a aparecer à sua frente. Sem hesitar, Jae-han desferiu um golpe poderoso no primeiro zumbi, atingindo um crítico que reduziu drasticamente o HP da criatura. Ele aproveitou o dano efetivo e desferiu outro golpe, finalizando o primeiro inimigo. No entanto, para onde quer que ele olhasse, mais zumbis apareciam, parecendo não haver um único lugar seguro. Jae-han estava constantemente no combate, desferindo golpes para eliminar os zumbis que apareciam à sua volta. Ele estava preocupado com seu MP, pois não sabia quanto tempo sua habilidade de golpe poderoso duraria, e decidiu economizar sua mana, atacando com golpes normais para derrotar os zumbis. Jae-han continuou a lutar, derrotando um zumbi após o outro na base da porrada e empilhando corpos ao seu redor. Quando finalmente limpou a área imediata, ele subiu em um muro para ter uma visão mais ampla da situação, apenas para descobrir que centenas de zumbis ainda cercavam a área. Enquanto tentava pensar em um plano para escapar da barreira ilusória, Jae-han notou uma esfera vermelha e brilhante surgindo no céu. A esfera começou a crescer de tamanho. Mas que porra é essa agora? Ele pensou. A esfera vermelha começou a brilhar cada vez mais intensamente, emitindo raios de luz ao redor. Gradualmente, a luz vermelha irradiou e começou a sugar os zumbis um a um, abduzindo-os para dentro da esfera. Jae-han observou enquanto os zumbis desapareciam dentro da esfera. No entanto, à medida que os zumbis eram absorvidos, a luz vermelha também os deixava descontrolados, e aqueles que ainda não haviam sido sugados começaram a atacar freneticamente. Jae-han não teve escolha senão sacar sua arma novamente e se preparar para lutar contra os zumbis, descontrolados que agora estavam escalando o muro. Mais um zumbi derrotado, Jae-han sobe de nível, mas ele não tinha tempo para descansar. Antes que pudesse continuar seu ataque, a luz vermelha finalmente abduziu os zumbis que estavam descontrolados, restaurando a calma à sua volta. Observando de longe, em cima de uma casa, Jae-han avistou o homem de óculos escuros, o invocador sombrio. Logo ficou claro que o plano era dele desde o início. O homem murmurou que tudo estava indo de acordo com o planejado. Jae-han percebeu que o invocador sombrio não o havia notado ali. A esfera vermelha, que antes estava enorme, começou a diminuir e voou em direção à mão do invocador sombrio. A esfera tocou a palma dele, e em seguida, o homem fechou o punho, fazendo a esfera desaparecer. Depois, ele destruiu a barreira ilusória, e Jae-han retornou ao mundo real. Jae-han se perguntou o que o invocador sombrio estava planejando com todo esse caos e por que ele estava envolvido nisso. Jae-han chega cedo à escola.
Seu amigo, Shin, fica surpreso ao vê-lo na escola antes do horário e lhe cumprimenta. A primeira coisa que Ji-han nota é que o nível de Shin subiu para 28, que antes era 25. Ji-han pede a Shin para acompanhá-lo até uma loja próxima e Shin questiona se ele pretende comprar alguma coisa, ao que Ji-han responde afirmativamente. Então, Shin pergunta se Ji-han planeja comprar algo para ele, insinuando que talvez seja algum presente ou favor. Ji-han se lembra de sua longa amizade com Shin e do fato de que ele é a única pessoa em quem ele pode confiar agora. Jae-han não hesita em fazer a pergunta direta a Shin. Ele quer saber o que é necessário para escapar de uma barreira ilusória. Shin responde casualmente, dizendo que tudo o que você precisa fazer é usar sua aura com o desejo de sair dela. No entanto, imediatamente após sua resposta, Shin percebe que Ji-han não deveria possuir esse conhecimento. E num instante, seu rosto assume uma expressão séria. Ele agarra Ji-han pelo pescoço, exigindo saber o que havia acontecido com o seu amigo. Uma aura de energia começou a emanar de sua mão. Ji-han fica espantado com a força de Shin, pois nunca tinha visto esse lado mais agressivo de seu amigo. Shin segurava o pescoço de Ji-han com firmeza, mas quando este sussurra algo absurdo como "Eu sou seu pai", Shin se surpreende e solta imediatamente. Ele comenta que Ji-han não poderia ter escolhido um momento pior para fazer uma brincadeira tão idiota. No entanto, a resposta estranha serviram para tranquilizar Shin e confirmar que ele estava falando com o verdadeiro Ji-han. Com a atenção dissipada, eles retomam a conversa. Shin pergunta como Ji-han descobriu sobre as barreiras ilusórias, e Ji-han explica que fez essa descoberta há apenas alguns dias e diz até saber a verdade sobre Shin ser o herdeiro do Chunbumon. Shin fica espantado com isso. Ele compartilha detalhes sobre suas habilidades e até retira sua arma do inventário para demonstrar como funciona. Shin comenta que isso parece ser uma habilidade de magia dimensional, já que apenas Ji-han consegue enxergar as janelas que aparecem. Ji-han então explica os perigos que enfrentou nas barreiras ilusórias e como quase perdeu a vida. Shin diz que Ji-han se tornou um usuário de habilidade natural. Ele disse que é meio complicado explicar, mas Ji-han diz que tem tempo. Então ele começa perguntando se ele conhecia a teoria Terra Viva. Ji-han responde: "A teoria de Gaia? A teoria de Gaia. Uma teoria que descreve a Terra como um único organismo e considera que a Terra tem vontade própria, sem evidências científicas. É usada frequentemente em romances de fantasia ou jogos e é basicamente uma teoria pseudocientífica. E se essa teoria fosse real? Shin menciona que o mundo tem sua própria vontade, que pode ser chamada de lei, verdade, origem ou vontade transcendental. As pessoas, ao longo da história, atribuíram a essa vontade diferentes nomes, inclusive o conceito de Deus. Quando Ji-han pergunta se Deus está presente no mundo, Shin responde que não sabe se Deus existe, mas é certo que alguma força maior influencia o planeta. Ele finaliza dizendo que até fantasmas existem. Shin explica ainda mais sobre as pessoas com poderes e os usuários naturais. Ele menciona que existem pessoas com habilidades especiais, como psíquicos, capazes de mover ou deformar objetos com a força da mente, bem como aqueles com habilidades como teletransporte ou pirocinese. Essas pessoas são conhecidas como pessoas com habilidades e geralmente possuem essas capacidades desde o nascimento. Por outro lado, os usuários naturais não nasceram com habilidades, mas as adquiriram em algum momento de suas vidas. Geralmente, esses indivíduos são considerados escolhidos por uma razão específica. Por exemplo, alguém que quase morreu afogado pode receber a habilidade de manipular a água. Shin então destaca que a habilidade que Ji-han recebeu, a habilidade do jogador, pode estar relacionada por ele ser um otaku esquisito viciado em jogos. Ele sugere que Ji-han talvez tenha recebido essa habilidade porque os jogos eram uma parte significativa de sua vida e afetavam sua psicologia de maneira profunda. Ji-han volta a perguntar sobre as barreiras ilusórias. Shin diz que é um espaço criado para combate e continua a explicar os detalhes das barreiras ilusórias e as restrições conhecidas como lei de interferência. De acordo com essa lei, se alguém usar um poder que afete drasticamente o mundo real, Gaia tentará eliminar essa pessoa. Isso significa que você não deve causar uma interferência significativa no mundo real por meio de suas habilidades. Para ilustrar, Shin menciona o exemplo de alguém que usou uma habilidade para garantir que seus rolinhos de alga vendessem bem.
Essa pessoa não sofreu punição porque essa interferência não teve um impacto significativo no mundo. No entanto, o conceito de impacto significativo é bastante vago, o que torna a interpretação dessa regra um tanto subjetiva. Shin continua a explicar sobre as barreiras ilusórias, descrevendo-as como espaços artificiais onde as pessoas podem usar seus poderes, sejam mágicos ou psíquicos, sem qualquer restrição. O que é feito dentro da barreira não afeta o mundo real. Shin então decide criar uma barreira para mostrar a Ji-Han como funciona. Ele levanta a mão e uma energia emana dela, fazendo com que todos os sons ao redor desapareçam, indicando que a barreira foi criada. Shin explica que é relativamente fácil criar ou sair de barreiras, pois é a própria Gaia que está envolvida na criação. Shin diz para Ji-Han tentar quebrar a barreira, mas não consegue fazê-lo. Ele pergunta a Shin como liberar sua energia. Shin instrui Ji-Han a concentrar a força na mão e imaginar a energia saindo dela. Ele segue as instruções de Shin e dessa vez uma energia emana de sua mão. Sem querer, acaba gerando uma habilidade de ataque chamada Raio de Energia. Ele se distrai por um momento, mas logo volta a se concentrar e consegue destruir a barreira, o que gera a habilidade Fuga Di, usada para fugir de dungeons instantâneas. Até o nome gerado para a habilidade remetia a jogos. Shin então diz agora para ele tentar criar uma. Ji-Han levanta as mãos emanando energia, pensando em criar uma barreira, e ele consegue, o que gera a habilidade Criação Di para criar dungeons instantâneas. Shin então explica que existem 3 tipos de pessoas com habilidades especiais: os que nascem com elas, os escolhidos e os que as adquirem através de treinamento, que é o seu caso. Ele demonstra seu próprio poder destruindo uma parte da parede, mostrando sua força. Ji-Han menciona que ele era nível 25 e agora é nível 28. Shin explica que o aumento de nível faz sentido, pois há uma semana ele completou um treinamento especial que o tornou mais forte. Shin pergunta a Ji-Han se ele está com medo. Ji-Han responde, afirma que vai continuar subindo de nível até alcançá-lo. Shin questiona os planos futuros de Ji-Han e menciona que os usuários de habilidades podem usar seus poderes para diversas finalidades, mas a maioria das atividades é ilegal. Ele também alerta Ji-Han sobre a existência de um submundo de pessoas com habilidades e sugere que, ao continuar desenvolvendo suas habilidades, Ji-Han pode se envolver com essas pessoas. A prova disso é como ele foi sugado pelas barreiras involuntariamente. Shin então destrói a barreira ilusória e se despede de Ji-Han e o aconselha a não sair à noite, pois o Invocador Sombrio será capturado em breve. Ji-Han está refletindo sobre o abismo. O abismo se refere ao submundo das pessoas com habilidades mencionado por Sunil. É uma sociedade das sombras criada por pessoas poderosas. Ele pondera que não deseja encontrar seu fim ali, mas também está determinado a continuar aprimorando suas habilidades. Então decide que continuará evoluindo. Naquela noite, Sunil parte para confrontar o Óculos Escuro, o Invocador Sombrio. O Óculos Escuro questiona a visita de Sunil, pois o local não pertence a Chumbumun. Sunil concorda, mas argumenta que é como seu próprio jardim, mesmo que não seja território dos Chumbumun. O Invocador Sombrio continua explicando que o local é onde coexistem os Yunhonmun e os Chumbumun, e onde ele está é uma região neutra, o ponto intermediário. Sunil responde que isso não significa que permitirão que forasteiros façam o que quiserem. O Invocador Sombrio afirma ter permissão do Mago Irregular e alega que não deveria haver problemas. Sunil argumenta que o fato de ter uma permissão não elimina as preocupações. O Invocador Sombrio disse que não se importa e que pessoas do seu tipo não podem interferir em seu caminho. Disse também que ouviu falar que os Chumbumun dividem seus membros em 4 ranks: Humano, Ioma, Phantom e Ren. E naquele momento, parece que chegaram mais 2 do rank Phantom. Um deles, o de cabelo espetado, logo se intrometeu, perguntando se ele era Huan Sung-gon, ao que o Óculos Escuro confirmou. Ouvi dizer que você começou seu treinamento nas técnicas de invocação, disse o de cabelo espetado, continuando. Você não vai escapar sem lutar. Sunil respondeu ao de cabelo espetado que sua conversa com o Óculos Escuro ainda não tinha terminado. Que conversa? Respondeu o de cabelo espetado. Sunil lançou um olhar intimidador ao de cabelo espetado, deixando claro: Irmão, calhe a boca. Estou falando aqui. O de cabelo espetado até ficou sem jeito. Sunil perguntou o que ele realmente estava tentando fazer e se ele dizer:
Talvez o deixe ir embora. O óculos escuro caiu na gargalhada, coringou total. Diga-me, você tem algo mais importante do que sua própria vida? Algo pelo qual você estaria disposto a dar a sua própria vida para proteger? O invocador gritava. A única resposta que esperava era a disposição de alguém em sacrificar a própria vida por algo tão crucial. Uma aura negra começou a se formar ao redor do invocador sombrio, e ele ordenou que o atacassem, afirmando que pessoas como eles não eram capazes de detê-lo. No dia seguinte, Ji-han estava voltando do colégio. Seu amigo Sunil havia faltado à aula. O professor explicou que ele estava com uma gripe. No entanto, Ji-han achou isso improvável, concluindo que Sunil provavelmente havia ido lutar contra o invocador sombrio. Preocupado, Ji-han ligou para sua mãe para explicar que não iria à escola preparatória. Ela ficou irritada, questionando-o sobre o custo da escola. Ji-han informou que Sunil havia contraído uma gripe, por isso estava indo visitá-lo. A expressão de sua mãe parecia um pouco suspeita ao ouvir isso, mas ela finalmente concordou e disse que tudo bem. Isso fez Ji-han refletir novamente sobre o quão misterioso era o fato de não poder enxergar o nível ou título de sua mãe, levando-o a pensar se ela também estava escondendo algo. Ele começou a imaginar se o mundo que conhecia anteriormente era, de fato, uma grande mentira. Ji-han tocou a campainha, enquanto observava o quão grande era a casa de Sunil. Ele recordou que há algum tempo, eles nem tinham uma campainha, e Sunil sequer tinha um computador até o ensino fundamental. Foi Ji-han quem o ensinou sobre computadores e jogos. Agora, começou a entender por que a família de Sunil não ligava para aparelhos eletrônicos, pois eram parte de um clã que treinava habilidades especiais. A casa de Sunil incluía um dojo que ensinava Taekyon, sendo também o melhor dojo de Taekwondo da Coreia. 5 medalhistas de ouro em Taekwondo haviam se formado nesse dojo, e um deles era o pai de Sunil. O interfone foi atendido, uma voz feminina perguntou: "Quem é?" Ji-han a reconheceu. Seu nome era Sai-young. "Já faz um tempo, Sai-young Nuna, sou eu, Ji-han. O Sunil está em casa?" "Me desculpe, mas o Sunil está muito doente no momento", respondeu ela. "Ele perdeu para o invocador sombrio, não é?" "Eu sei de tudo", disse Ji-han. Nesse momento, Nuna permitiu que ele entrasse. Nuna é um sufixo de tratamento em coreano, usado quando se refere a uma irmã ou a uma amiga mais velha. Por isso, Ji-han se refere a Sai-young de Nuna. Ji-han observou o treinamento enquanto caminhava pela casa, até que encontrou Nuna, a prima de Sunil. Nuvem espectral Chumbu-moon, nível 32, Pung Sai-young. Sai-young era uma medalhista olímpica no taekwondo feminino. Eles se cumprimentaram, e Sai-young pediu que o seguisse. Ji-han ficou corado, sem saber para onde olhar. Quando Sai-young se virou e estava usando shorts muito curtos, revelando a maior parte de suas pernas. De repente, Ji-han recebeu notificações do sistema informando que havia entrado em uma dungeon. "Você entrou na zona tríade vento, chuva e nuvem dos Chumbu-moon e teve seus status reduzidos." No entanto, ele percebeu que era algo diferente de uma simples barreira ilusória. Ele ouviu um estrondo e logo começou a chover. "O Ji-han que eu conheço é um otaku idiota viciado em jogos", Sai-young comentou. Mas de repente ele aparece mencionando o nome de Hwan Sung-gon. Ela começou a suspeitar de Ji-han, e então prometeu descobrir quem ele realmente era, com um sorriso no rosto, mas também com uma expressão assustadora. A chuva dentro da barreira logo começou a parar, e Ji-han olhava para Nuna, que estava em cima de um grande pilar. Então uma névoa densa ocultou-a de sua visão, e uma janela de diálogo informou que sua velocidade diminuiu, colocando-o sob o efeito da lentidão. Encurralado, Ji-han se perguntou o que fazer, mas a névoa ficou tão densa que ele não conseguia enxergar mais de 1 metro à sua frente. Lembrando-se de ter aprendido a sair de barreiras com Sunil, ele levantou a mão para ativar sua habilidade de fuga de dungeon. Mas outra janela de diálogo apareceu, dizendo que aquela era uma zona inescapável. Ji-han se viu em uma situação complicada e em seguida foi atingido pelas costas, sofrendo um grande dano, podendo até ouvir o som de seu HP sendo drenado. "Como eu suspeitava, você não é o verdadeiro Ji-han", dizia a voz de Nuna escondida na névoa. "Mas eu sou", respondeu Ji-han. No entanto, o golpe de Nuna era capaz de quebrar vários ossos de uma pessoa comum, e Ji-han não sofreu nenhum ferimento. Ela questionou se ele era um dos homens de Hwan Sung-gon. Ele não podia morrer daquela forma, então rapidamente abriu o inventário, pegando toda a comida que tinha para restaurar seu HP. Nuna observou da névoa,
e Ji-han anunciou que provaria ser ele mesmo com uma expressão suspeita. Ele inalou o ar, preparando-se para gritar. Pung Se-young Nuna tem usado calcinhas pretas de renda de seda desde o segundo ano do... No entanto, ele não conseguiu terminar a frase, pois foi atingido por um golpe de Nuna. Eu não te disse para não espalhar isso? Ela repreendeu, confirmando, no entanto, que ele era o verdadeiro. Ficou brava ao lembrar quando ele entrou em seu quarto sem permissão e descobriu o segredo por acidente, perguntando por que não o havia punido. Logo eles estavam fora da barreira, indo visitar Sunil. Ji-han se perguntou por que Nuna o atacou da mesma forma que Sunil fez. Nuna pediu que ele não dissesse isso, pois poderiam pensar que ela era violenta. Ele confirmou. Mas você é... Antes que pudesse terminar a palavra, Nuna o atingiu com um poderoso soco na barriga e, em seguida, perguntou se ele gostaria de sair em um encontro com ela. Ji-han recusou, alegando que precisava estudar. Nuna respondeu que tudo o que ele sabia fazer era jogar jogos. Nuna então indagou o que havia acontecido com Ji-han, ao que ele respondeu que já havia explicado a Sunil. Mas aparentemente, Sunil não compartilhou essa informação com ninguém. Ji-han explicou que se tornou um usuário de habilidades naturais, de acordo com o que Sunil lhe havia dito. Nuna ficou surpresa, e Ji-han notou que Sunil não havia reagido da mesma forma quando soube. Ela então perguntou qual era a habilidade de Ji-han, e ele explicou sobre sua habilidade de jogador. Nuna riu do tipo de habilidade que ele havia recebido. No entanto, ela também explicou que não havia muitos usuários de habilidades naturais, e a maioria deles era forte. Ji-han perguntou o porquê disso, e ela respondeu que as pessoas que adquiriam habilidades eram, na verdade, usuários apenas de nome, pois se tornavam fortes por meio de treinamento. Isso significava que usuários naturais também podiam aprender habilidades através do treinamento, seja as naturais ou as adquiridas. Em breve, eles chegaram ao quarto onde Sunil estava. Quando Ji-han entrou, recebeu mensagens do sistema informando que havia entrado em uma dungeon. Era a zona de recuperação de vida dos Chumbumun, aumentando todos os seus status de regeneração em 100%. Ele então viu Sunil todo machucado após ter levado uma baita de uma surra e ser amassado pelo invocador sombrio. Sunil assegurou a Ji-han que não precisava se preocupar, pois seus ferimentos não eram sérios, e parecia que o invocador sombrio não tinha a intenção de matá-lo. Ji-han ficou surpreso com a naturalidade com que Sunil falava disso, percebendo que ele realmente poderia ter sido morto. Isso o deixou um pouco irritado, mas Sunil prosseguiu explicando. Eu disse que o mundo das sombras, o abismo, é um lugar além da sua imaginação. Todo dia, alguém mata ou é morto por outro. Ji-han se culpou, imaginando que Sunil quase morreu por causa do invocador sombrio devido a ele, enfatizando que Sunil era seu melhor amigo. No entanto, Sunil deixou claro que isso não tinha nada a ver com ele, já que aquele lugar era o território dos Chumbumun, e era sua obrigação protegê-lo. Ji-han percebeu que não sabia quase nada sobre esse submundo das sombras. Seja abismo ou o que for, eu já estou envolvido nisso, então vou continuar evoluindo, disse Ji-han, determinado a entrar no submundo das sombras. Sunil riu da maneira séria com que Ji-han pronunciou essas palavras. Ji-han havia dito isso de uma maneira que ele achava ter sido supimpa e legal. Sunil então concordou com a decisão de Ji-han e apoiou seu desejo de continuar evoluindo. No entanto, pediu a ele que não interferisse no caso do invocador sombrio, já que os anciões de seu clã lidariam com a situação eles próprios, acrescentando que os anciões eram extremamente poderosos. Ji-han acatou e concordou com a decisão de Sunil, afirmando que se concentraria em ficar mais forte por enquanto. Ele também perguntou quanto tempo levaria para que Sunil se recuperasse, e a resposta foi talvez um mês. Ji-han então expressou sua preocupação com a escola, afirmando que deveria ter informado a escola que esteve envolvido em um acidente, já que uma simples gripe não justificaria um mês de faltas. Ele notou um livro na mesinha ao lado da cama e perguntou a Sunil o que era aquele livro. Isso é do meu clã, respondeu Sunil. Automaticamente, quando Ji-han tocou o livro, uma janela de diálogo surgiu, informando se ele gostaria de aprender a habilidade. Isso o fez questionar se, assim como em jogos, ele poderia aprender habilidades simplesmente tocando em um livro. Ji-han perguntou se o livro de habilidades era importante, ao que Sunil respondeu. Eu diria que sim. É algo que conseguimos de um clã chamado Yunhong Moon. Ele explicou que o seu clã trocaram algumas técnicas de artes marciais com eles recentemente. Ji-han questionou se essas técnicas não deveriam ser segredos do clã. Sunil
esclareceu que não haviam trocado as técnicas secretas, apenas as técnicas básicas, de modo que ambos os clãs se beneficiassem. Ji-han então perguntou se poderia aprender essas técnicas. Para aprender, Ji-han precisaria conhecer algo chamado Técnica Espiritual Yunhon, uma técnica especial de Ki que os praticantes de Yunhon Moon aprendem. O livro era usado apenas para pesquisar a teoria por trás da técnica. Sun Il explicou que o mundo estava repleto de energia chamada Ki, e a técnica do Ki interior era usada para armazenar essa energia no corpo. A mesma energia que era chamada de Mana, no oeste da Ásia, e chakras no leste. As pessoas usavam essa energia de várias maneiras, e nas artes marciais, o Ki era empregado por meio da técnica do Ki interior. Eu já ouvi falar disso, comentou Ji-han. Existem diferentes tipos de técnicas de Ki interior, e se você aprender mais de duas, algo ruim pode acontecer, certo? Sun Il concordou e perguntou se ele tinha aprendido isso em algum jogo, o que Ji-han confirmou. Sun Il disse a Ji-han que se quisesse poderia tentar aprender a técnica, embora achasse que ele não conseguiria. Ji-han perguntou se haveria algum problema se o livro desaparecesse. Sun Il explicou que era uma cópia, portanto não importava. No entanto, ele não poderia levar o livro para fora, pois isso poderia prejudicar a cooperação com os Yunhon Moon, caso o conteúdo do livro se espalhasse. Ji-han, decidido, apertou o botão confirmar na janela de diálogo para aprender a habilidade. Algumas janelas de aviso apareceram, informando que ele não podia aprender a habilidade, pois não possuía pontos de inteligência e vitalidade suficientes. Ao perceber que havia restrições de atributos, Ji-han confirmou que não era muito diferente de um jogo. Felizmente, ele havia economizado pontos ao subir de nível, permitindo-lhe distribuí-los para atender aos requisitos de aprendizado da habilidade. Sun Il observava sem entender completamente o que Ji-han estava fazendo. Rapidamente, Ji-han distribuiu seus pontos e apertou novamente o botão confirmar para aprender a habilidade. Desta vez, a habilidade Recuperação da Alma Yunhon foi obtida com sucesso. Simultaneamente, o livro se desfez em pequenos fragmentos de luz até desaparecer por completo. Ji-han sentiu o conhecimento fluindo para dentro dele e percebeu que agora era capaz de aprender e usar essa habilidade. Sun Il não conseguia acreditar quando viu que Ji-han realmente havia aprendido a habilidade. Ji-han começou a explicar que existem vários sistemas diferentes em jogos para aprender uma habilidade, e um deles é o sistema de livro de skills. Você pode aprender habilidades instantaneamente se tiver o livro certo, mas o livro desaparece após o uso. Ele confirmou que realmente aprendeu a técnica, e por isso o livro havia desaparecido. Em seguida, Ji-han segurou o braço de Sun Il e disse que usaria a técnica naquele momento. Sun Il ficou surpreso e perguntou o que ele estava fazendo. Ji-han gritou: "Recuperação da alma Yunhon!" Uma energia de cor amarela emitiu de suas mãos. Em questão de segundos, Sun Il pôde mover o braço normalmente e afirmou que estava curado. Ji-han explicou que nos jogos, os efeitos de uma habilidade são imediatos. Sun Il perguntou se isso não era um pouco injusto. Com um sorriso, Ji-han disse que o curaria completamente e começou a usar repetidamente a recuperação da alma Yunhon. Após o tratamento, Sun Il estava completamente recuperado. Até mesmo Nuna ficou surpresa ao ver a melhora de Sun Il e pediu a Ji-han que voltasse no dia seguinte. Ele disse que iria após a escola. Já era tarde e havia escurecido. Ji-han caminhava de volta para a sua casa. Ele sentia que tinha aprendido algo incrível. Uma habilidade de cura. Ele murmurou: "Me tornei um curandeiro." Ele abre a janela de status e começa a pensar que parece não existir um limite do que ele pode aprender. Ji-han começou a pensar que The Gamer se referia à sua classe. E o que é um gamer se não alguém que joga jogos? Ele fez uma recapitulação de seus poderes até o momento. Primeiro, certas ações do cotidiano se tornam skills. Segundo, objetos se transformam em itens. Terceiro, seu corpo funciona como um personagem. Quarto, habilidades podem ser aprendidas com alguns livros. Sua cabeça doía de tanto pensar enquanto caminhava, até que percebeu que o mundo ao seu redor havia mudado. Ele percebeu imediatamente que entrou em uma barreira ilusória. No momento, ele pensou no óculos escuro. Mais uma vez, ele se viu em uma barreira repleta de zumbis. Mas desta vez, Ji-han estava bem preparado. Ele sacou sua arma e partiu para cima dos zumbis sem hesitar, começando com um golpe poderoso após o outro. No entanto, um zumbi conseguiu agarrar sua perna e dar uma mordida. Isso o enfureceu, e ele rapidamente matou o zumbi.
A mordida só tirou 20 pontos de sua barra de HP, lembrando de uma habilidade que ele havia adquirido quando aprendeu a criar barreiras. O raio de energia. Ji-Han se perguntou como usá-la. Decidiu experimentar e escolheu um zumbi como cobaia. Ele fez uma pose, apontou o dedo que lembrava o famoso e clássico Leigan de Yusuke em Yu Yu Hakusho. No entanto, quando ele tentou o ataque, a energia explodiu em sua mão, atingindo-o. Ele logo percebeu que o ataque na verdade saía da palma de sua mão, e por isso explodiu, pois sua palma estava tampada. Dessa vez, ele estendeu o braço com a palma aberta e gritou: "Raio de energia!" Uma bola de energia azul em forma esférica saiu de sua palma. A bola de energia, que mais parecia um Hadouken, foi disparada em direção ao zumbi. Ji-Han havia efetivamente aprendido a lançar um Hadouken. Embora o ataque não fosse excepcionalmente forte, era suficiente para derrubar o zumbi. Ele calculou que precisaria de pelo menos 10 desses ataques para eliminar um, e tinha MP o suficiente para isso. Ji-Han estendeu a palma novamente para liberar outro Hadouken e gritou: "Isso é experiência de graça!" Ele estava empolgado, agindo como um verdadeiro maníaco. Ele continuou sua caçada a esses zumbis usando seu taco de beisebol. Logo traçou uma estratégia clara: usar o Hadouken para derrubar o zumbi e então atacá-lo com um golpe poderoso antes que conseguisse se levantar. De repente, ele avistou algo brilhante no chão. Parecia uma pedra preciosa. Ji-Han ficou surpreso. Sem chance, isso foi dropado por um zumbi? Era normal que na maioria dos jogos, ao derrotar monstros, itens caíssem. Mesmo que ele tivesse a habilidade de viver como em um jogo, ainda estava no mundo real. Ele segurou a pedra dropada entre os dedos e uma janela de diálogo informou que ele obteve o item Pedra da Alma. Ele se lembrou de que, em sua habilidade recém-adquirida da recuperação da alma Yunhon, era possível usar essa pedra. Zumbis dropam isso? Ele se questionou. Ji-Han abriu o inventário para guardar a pedra e levantou sua palma para carregar outro Hadouken. Em seguida, atacou fisicamente, subindo mais um nível no processo. Ele continuou usando o combo de Hadouken e golpe poderoso para exterminar as criaturas. O que antes poderia ter sido um problema agora era uma tarefa simples. E Ji-Han fazia isso com um sorriso no rosto. Logo, mais um nível foi adquirido. Ele finalmente derrotou todos os zumbis ao seu redor. Uma janela de diálogo apareceu. Você recebeu o título de Caçador de Mortos-Vivos Aprendiz. Em muitos jogos, títulos concedem habilidades especiais ou vantagens contra determinadas criaturas. Existem condições específicas para se adquirir um título, como matar um certo número de monstros. A descrição do título dizia que era obtido ao derrotar 50 zumbis e concedia um aumento de 30% no dano contra mortos-vivos, 30% na defesa e um aumento de 5 em todos os status. Ji-Han achou isso interessante e se perguntou se também estava relacionado a Gaia. Empolgado, ele pressionou a janela de diálogo para equipar o título. Instantaneamente, ele sentiu o poder fluindo dentro de si. No entanto, como já tinha derrotado todos os zumbis ao seu redor, ele decidiu sair da barreira ilusória. Ele chega exausto em sua casa, dizendo à sua mãe que chegou um pouco atrasado. Ela está mais preocupada com a novela que está assistindo, mas pergunta: "O Sunil está bem?" Ji-Han informa que sim, que ele deve voltar para a escola em alguns dias. Ele para de caminhar, olhando para os pontos de interrogação na cabeça de sua mãe. Ele então informa que vai para o seu quarto. Por força do hábito, ele se senta à sua mesa e liga o computador. Parece que jogar no computador não é mais tão interessante quando a própria vida real se tornou um jogo. No dia seguinte, Ji-Han está na escola na aula do professor dedicado a enfiar a porrada. Ele está parado em frente à sala, segurando sua vara do amor, quando anuncia a chegada de uma nova estudante transferida. Uma novinha safada se levanta e logo pergunta: "É um garoto?" O professor dedicado responde: "Não, é uma garota", o que provoca felicidade entre os meninos e descontentamento entre as meninas. A nova aluna entra na sala e imediatamente chama a atenção de Ji-Han, que começa a suar. Sim, a estudante transferida é Kwon Shi-yun, a cabelos vermelhos. Se você gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva no canal para acompanhar os próximos capítulos.